Bem, pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos aí dar início, né, à nossa disciplina de resistência a elementos de máquina. Então, nós vamos trabalhar aqui hoje. Primeiro, né, eu gostaria de me apresentar. Às vezes tem algum aluno que ainda não fez uma disciplina comigo. Eu sou a professora Katniss, sou engenheira civil, né, e sou responsável, então, por algumas disciplinas no curso aí de engenharia de produção e engenharia de computação também. E uma delas é resistência a elementos de máquinas. Então, nós teremos aí alguns encontros, peço para vocês acompanharem, né, o cronograma da disciplina. É uma disciplina que exige conhecimentos aí de mecânica dos sólidos. Então, a gente faz até uma revisão aqui nessa aula, rapidamente. Mas a literatura tem algumas formas diferentes de calcular a parte estática, e a gente vai abordar isso aqui também, tá bom? A avaliação, ela sempre é baseada nos exercícios e na aula. Então, se vocês entenderem tudo o que foi dito aqui em sala e conseguirem fazer as atividades, estarão aptos a desenvolver aí a nossa avaliação, ok? Bem, então, nós vamos trabalhar aqui o módulo 1 e o módulo 2. Então, nossos objetivos de aprendizagem são entender os conceitos básicos relacionados a projetos de máquina, estudar equilíbrio estático e diagrama de corpo livre, e entender as tensões associadas ao carregamento básico de elementos prismáticos. Então, a gente vai iniciar essa disciplina fazendo uma revisão geral, na verdade, né? Nós vamos entender aqui, lembrar sobre equilíbrio estático, diagrama de corpo livre, cálculo de força cortante, momento fletor, utilizando o que a gente chama de funções de singularidade, né? Que foge um pouquinho que vocês já trabalharam nas disciplinas aí de estruturas. No entanto, para cálculo dessas forças, né, vocês podem utilizar a forma que vocês acharem mais prudente, tá bom? Eu apresento isso aqui uma vez que os livros, né, a literatura de elementos de máquina, eles geralmente fazem esses cálculos através dessas funções especiais, tá? Bom, e depois a gente entra em tensões. Então, o estudo aí da resistência a elementos de máquina, ele vai envolver o conhecimento dos esforços atuantes em componentes mecânicos. Então, necessariamente, nós vamos, através de um diagrama de corpo livre, identificar todos os esforços que aquele elemento ele está submetido, né? Então, quais são as forças axiais, forças tangenciais, existe algum momento, né? E a gente, então, avalia esses esforços naquele elemento. Então, após isso, nós vamos fazer uma identificação das exigências de norma em relação a esses limites através das tensões admissíveis. Então, todo elemento, de acordo com o seu material, ele suporta o carregamento, né? Ou seja, ele tem uma tensão que é admissível. Então, geralmente, a gente vai, então, avaliar se essa tensão que está sendo aplicada no elemento, ela é inferior ao limite admissível pelo material. Então, nós vamos solucionar problemas aí relacionados a projetos de máquina em dois aspectos, né? A avaliação do elemento, ou seja, a gente já tem a dimensão do elemento, a gente avalia se ele vai suportar aquela força que ele está sendo submetido, ou a gente pode também dimensionar, né, aquela estrutura. Então, a premissa para o elemento não falhar é que a tensão atuante deverá ser menor ou igual à tensão admissível. Então, essa tensão, ela pode ser uma tensão normal, então a tensão normal atuante deverá ser menor ou igual à tensão normal admissível. E essa tensão normal, temos de duas formas. Ela pode ser provocada por uma força normal à seção,
Então, aqui a gente tem um elemento, né, uma seção de um elemento, e a gente tem uma força resultante aqui normal, ou axial, ou perpendicular, né, a seção que a gente está analisando. Então, essa força, ela vai provocar uma tensão normal. E essa tensão normal, ela tem que ser menor do que a tensão admissível. Mesma coisa em relação a uma viga submetida a um momento fletor. Então, se a gente, se essa viga está submetida a um momento fletor, nós temos uma tensão que é causada aqui nesse elemento, na parte superior aqui a gente tem uma compressão, e na parte inferior aqui a gente tem aqui a compressão, né? E aqui a gente está expandindo o material, tá certo? É como se a gente tivesse uma régua, né? A gente flexionar a régua, então a parte superior, ela fica comprimida, né? E a parte inferior, ela fica estendida. Bom, então esse momento fletor, ele provoca normal, que é calculado a partir desse momento fletor máximo, vezes o y. Esse y seria, na verdade, começando aqui no zero, ou seja, que nesse ponto aqui a gente teria uma tensão normal nula, e à medida que a gente aumenta esse y, né, até chegar no valor c aqui, a gente tem uma tensão máxima, aqui no caso de compressão na parte superior, tá? Então, são as duas formas que a gente tem para cálculo de tensão normal. A mesma coisa se aplica para a tensão de cisalhamento, né? A tensão cisalhante atuante, ele deverá ser menor que a tensão de cisalhamento admissível. E a tensão de cisalhamento, nós temos ela também a partir de uma força que seja tangente à seção que nós estamos analisando. Então, por exemplo, aqui a gente tem um parafuso, se a gente corta esse parafuso aqui, a gente tem essas duas forças, né? Quer dizer, a força F aqui e essa força F', ela é tangencial à seção que a gente está analisando. Então, ela provoca uma tensão cisalhante, que é calculada a partir, né, da fórmula de tensão, que é a força dividida pela área. Nesse caso que a gente tem apenas um contato, né? Quando a gente tem dois contatos, essa área aqui vai ser dobrada, é dividido por 2. A tensão de cisalhante também, ela pode ser calculada, ela pode ser gerada, né, a partir de um momento torsor. Então, nós temos aqui um torque, né, que é provocado. Então, isso vai gerar aqui na seção uma tensão. Aqui no eixo, né, central aqui seria 0, e à medida que a gente vai caminhando aqui, olha, essa tensão vai chegando à tensão máxima cisalhante, que é calculado com um T, né, que é o valor do torque, vezes o C, que o C é exatamente de 0 até o raio aqui desse elemento, dividido aqui pelo momento, né? Então, a gente vai trabalhar aí, para a gente lembrar isso aqui, o momento polar, né? Bom, então, a tensão atuante, recapitulando, ela é calculada a partir das solicitações, que são devido ao carregamento, e a partir dos parâmetros geométricos daquele elemento. Seja a área, seja o momento de inércia, seja o momento polar. E a tensão admissível, ela sempre é obtida do material. Todo elemento possui uma geometria, está submetido a um carregamento e é constituído por material. O material, ele tem uma resistência, né, a tensões normais, a tensões cisalhantes. Então, geralmente a gente compara a tensão que está sendo aplicada, atuante, com a tensão admissível. Bem, então, no nossa disciplina, conforme eu já tinha mencionado, nossos objetivos são o dimensionamento dos elementos, que nós vamos definir, então, a forma geométrica mais adequada, ou seja, as dimensões mínimas aceitáveis, para que aquele elemento ele suporte o carregamento pré-estabelecido. Ou então a gente pode ter já essa geometria do elemento e verificar se ela suporta um carregamento aí de acordo com as ações externas. Então, tanto as dimensões mínimas dos elementos quanto os valores máximos das ações dependem do material, né? Ou seja, depende aí da tensão admissível do material, tá? E os critérios de comportamento vão ser baseados aí nos critérios de projeto. Então, fazendo uma revisão aí em relação à análise de cargas, né, nós temos aqui o equilíbrio estático. No equilíbrio estático, nós precisamos calcular muitas vezes as reações de apoio.
Se o apoio impedir o deslocamento de um elemento em determinada direção, então uma força deve ser desenvolvida no elemento nessa direção em sentido contrário. Da mesma forma, se uma rotação for impedida pelo apoio, um momento deve ser exercido pelo apoio sobre o elemento. Enfim, então aqui no caso, nesse exemplo, nós temos dois apoios, né? O apoio B impede o movimento da estrutura na direção vertical e na direção horizontal. No entanto, o apoio A, ela impede apenas o movimento da estrutura na direção vertical. O que é isso aqui, gente? Só um segundinho, gente. Enfim. Então, ou seja, aqui no caso desse apoio, nós conseguimos, a estrutura consegue, né, mover-se na direção horizontal. Então, por isso que a gente não pode colocar aqui, olha, a reação de apoio nesse sentido, né? E nos dois apoios não impedem que ela tenha movimento, que ela gire, né? Então, a gente não pode definir aqui, ó, essas reações de apoio. Em relação ao equilíbrio estático, também relembrando, as forças na direção horizontal, a somatório de forças devem ser iguais a zero, o somatório de forças na direção vertical também devem ser iguais a zero, e a soma dos momentos em determinado ponto também deve ser igual a zero, para que a estrutura esteja em equilíbrio. Para nós resolvermos, né, através do equilíbrio estático, necessariamente a gente precisa usar o método aí de desenho do diagrama de corpo livre, que nos permite visualizar de forma mais simples todas as forças que estão atuando, né, e todos os momentos, todo o carregamento, as solicitações da estrutura, ficando assim mais fácil a gente representar essas forças e depois calculá-las, né? Então, aqui a gente tem aqui os exemplos. Neste caso aqui, nós temos dois cabos, né? Então, temos aqui no ponto A, que é esse ponto, nós temos essa força e essa outra força devido ao cabo, e aqui a gente tem o peso da carga, né? Então, a gente transformando isso num diagrama de corpo livre, a gente teria algo semelhante com esse aqui na figura. Mesma coisa aqui, em um determinado ponto, mesma coisa em relação a esse desenho, né? Aqui o diagrama de corpo livre. Lembrando que aqui nós temos duas reações, não está sendo analisado apenas um ponto, mas a estrutura como um todo aqui no caso, né? Aqui apenas os pontos. Bem, então, nós vamos trabalhar a força de cisalhamento em momento fletor em vigas. Então, o primeiro passo aqui nosso é entendermos o elemento estrutural viga. É qualquer elemento que vai suportar um carregamento transversal ao longo do seu eixo, que também possa suportar carregamentos na direção axial. Então, quais são as convenções aqui de sinais? Então, se a gente tem aqui, conforme eu comentei com vocês, né, a régua, a gente faz um movimento nesse sentido, então a gente tem o que a gente chama de flexão positiva, uma vez que a parte superior será que é comprimida, né? E, nesse caso, uma flexão negativa, caso a parte superior aqui seja estendida, tá? Ou seja, tracionada, né? E, nesse caso, a tração acontece na parte de baixo. O cisalhamento positivo é esse sentido, então, a força cortante ela é considerada positiva quando nós temos uma rotação no sentido horário. Quando a gente tem uma rotação no sentido anti-horário, nós temos um cisalhamento negativo, também apresentado aqui na imagem, aqui em cima, né? Aqui, ó, nesse sentido aqui, a gente tem um carregamento no sentido aqui positivo, uma vez que nós estamos rotacionando no sentido horário. E as cargas, geralmente, elas, no sentido para cima, elas são consideradas positivas, tá? Bem, então, ainda falando sobre a questão da força de cisalhamento e momento fletor, a força cortante, o momento fletor em vigas, nós temos a gente entende, né, que nós temos aqui a nossa viga, os carregamentos, neste caso, nós temos esse carregamento distribuído, e aqui nós temos as duas reações de apoio, né? Aqui a reação de apoio, né, desse lado aqui, desse apoio, na verdade, nem foi considerada, porque ela vai ser zero, uma vez que a gente não tem o carregamento na direção horizontal. Bem, para nós calcularmos essas forças cortantes em momentos, nós sabemos que, à medida que a gente conhece o carregamento
Então, se a gente tem uma função que defina o carregamento, quando a gente integra essa função, ou seja, a gente tem uma função de Q, que é o carregamento, né? Quando a gente integra essa função, a gente acha o valor da força portante, ou seja, a função que vai definir a força portante. No mesmo pensamento, quando a gente tem a força portante, quando a gente integra essa força portante, nós chegamos no momento fletor. Então, se a viga ela está submetida a diversos carregamentos distribuídos, concentrados, ela tem valores, né, de carga diferentes em cada um dos seus pedacinhos, né, dos seus trechos, nós precisamos definir uma equação, uma única equação que vai definir essas funções, né, esse valor da carga ao longo da viga, é algo mais complexo de se fazer. Então, na literatura, eles sugerem, né, que a gente faça essa análise de carregamento, de força cortante, de momento fletor, utilizando, então, as funções que são chamadas de funções de singularidade, que são funções especiais, que vai nos auxiliar na hora de fazer o cálculo, quando a viga é submetida a muitos carregamentos, e que ficaria difícil da gente ter apenas uma função para expressar todas as cargas ao longo da viga, né? Então, usa-se essas funções de singularidade, que elas são representadas por um binômio, então são dois termos, geralmente representados aqui entre parênteses, angulados, conforme aqui é representado, ou chaves, alguma chave especial, tá? Que vai representar o tipo de carregamento. Então, vamos ver o que eu estou querendo dizer com isso. Olha, aqui a gente tem eu trouxe 4 tipos, né, de funções de singularidade, mas nos nossos exercícios, a gente vai sempre utilizar apenas 2, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar esses 2 que estão marcados aqui. Então, esse carregamento é um carregamento típico, onde nós temos uma carga distribuída. Observe que essa carga distribuída, ela começa não no início da viga, mas a uma distância A da viga, tá? E a viga tem um comprimento total L. Então, para a gente definir uma equação, uma função, perdoe-me, que defina o carregamento dessa viga, nós vamos usar essa função aqui, que é chamada de função degrau unitária, que é o meu binômio x menos a elevado aqui a zero. Então, o que é o meu x? O meu x é a variável do meu interesse, né? Então, eu estou analisando aqui a minha viga. A minha viga começa do zero, aí eu vou percorrendo o comprimento dela, aqui o valor é A, aí eu vou percorrendo o comprimento dela até chegar ao comprimento L. Então, o A, ele já é definido, um valor definido, né? Se a carga distributiva começou aqui, nesse pontozinho aqui, evidentemente o meu A vai ser igual a zero, né? Então, se eu continuar caminhando aqui, olha, o meu A aqui, perdoe, o meu valor de X é menor do que A, né? E vou andando com o meu valor de X na minha viga aqui. Então, o X, na verdade, é a variável onde eu estou querendo calcular a minha força cortante ou o meu momento fletor. Então, ele é definido pela... É onde nós queremos calcular, né? O segundo valor, que no caso aqui é o valor chamado aqui de A, é um parâmetro que nós definimos também aqui, definido pelo usuário, que denota onde em X a função de singularidade atua, começa a atuar. Conforme eu falei com vocês, né? Se a carga distribuída tivesse aqui para cá, esse valor de A aqui, no caso, seria igual a zero, né? A gente estaria avaliando aqui. Se a gente estiver avaliando do outro lado da viga, o nosso valor aqui, né, vai ser igual a L, né? Bom, então, quando o nosso X for menor do que A, então, ou seja, o meu X, que eu estou querendo avaliar, varia de 0 até L. Então, se o meu X está aqui, ó, esse carregamento, ele é igual a zero. A gente não vai ter aqui um carregamento, né? Zero. Se ele for maior do que A, ele vai ser igual a 1. Lembrando que isso aqui é unitário, né? A gente não está considerando uma carga, né? Enfim, o valor unitário é 1, né? E ela estaria indefinida para x igual a A. Isso aqui vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Então, a função degrau unitária é essa aqui, x menos A elevado a zero. Bem, a outra também que a gente vai utilizar
é a função impulso, é quando a gente tem uma carga concentrada. Essa carga concentrada, a função, então, é x menos a elevado a menos 1. Mesma coisa, a carga é concentrada a uma distância a aqui desse apoio. Tá? Então, na hora que a gente for fazer aí as condições de contorno, né, do problema, a gente tem que identificar, então, esse valor de A, e o valor de X é onde nós estamos querendo calcular. Ele pode variar, né, aqui desde 0 até L. Lembrando, então, que essas funções são funções do carregamento. E são importantes para nós, porque quando integramos essa função do carregamento, nós achamos a força cortante. Quando integramos a força cortante, nós achamos o momento fletor. Então, para isso, nós precisamos saber qual é o valor da integral dessas duas funções que nós vamos trabalhar, que é a função degrau unitária e essa função aqui, impulso. Então, a integral desses valores, a gente tem uma tabelinha, e essa tabelinha, gente, ela foge ao senso comum que a gente já estudou de integral, tá? Então, esse parâmetro aqui, lambda, né, é uma variável de integração que sempre vai variar de menos infinito até x, e aqui a gente tem os valores que a gente tem que adotar para essas integrais. Aqui também a mesma coisa, mostrando as duas forças, né, que a gente está trabalhando, que é o degrau unitário, né, e aqui a de impulso. Aqui os valores também da integral de cada uma deles. Então, vamos aqui um exemplo para ficar mais claro, tá? Eu não vou colocar em formato de apresentação, porque eu acho que está dando algum problema nos slides, mas aqui eu vou explicando passo a passo. Então, no nosso exemplo, nós temos aqui uma viga, ela é biapoiada, e ela está submetida a esse carregamento distribuído, no valor aqui de 10 libras por polegada. Eu deixei nessas unidades, uma vez que iria ficar muito complexo eu fazer a mudança, né, para apresentar aqui para vocês, mas isso aqui não faz diferença nenhuma, né? O valor de A é 4 polegadas e o valor de L é 10. Então, aqui, ó, quando a gente está a uma distância de 4 polegadas desse apoio, inicia-se a carga aqui distribuída, que é de 10 libras por polegada, até chegarmos aqui a 10 polegadas, ok? Primeira coisa, então, que a gente vai fazer, ó, escreva as equações da função carregamento, da força cortante e do momento fletor para essa viga. Depois nós vamos calcular as reações de apoio. Bem, então, primeira coisa, qual é a função carregamento? Ou seja, a gente vai representar por quê? Quais são as três cargas que nós temos aqui presentes? Nós temos a carga distribuída, que a função, né, de singularidade que a representa é essa função aqui, ó, Wx menos A elevado aqui a zero. Não é isso? E ela está no sentido aqui, ó, para baixo. Então, por isso que ela vem negativa aqui na minha função carregamento. Então, menos Wx menos A elevado a zero. Aqui eu já poderia substituir o W aqui pelo 10, né? E nós temos as forças devido à reação de apoio, que é a R1 aqui e a R2. Então, quando a gente tem uma força concentrada, nós temos que usar essa função de singularidade, x menos A elevado a menos 1. No caso do R1, e aqui, claro, que a gente vai ter que ter que é unitário, né? Como se fosse a carga aqui de intensidade 1. Aqui a intensidade é R1. Ela está dirigida para cima, por isso que ela é positiva. Aqui no R2 também está dirigida para cima, então ela é positiva. Observem que x menos A, o x, o A, o x, a gente continua aqui, né? Claro. O A, qual que é o valor de A? Como essa carga está exatamente neste ponto aqui, né? Que é o início aqui da viga, o meu A é zero, né? E no caso do R2, a gente vai percorrer o x aqui desde 0 até L. Então, no caso, o meu A aqui é L, né? Que a minha força está centrada a L, uma distância L do início da viga. Então, nesse caso, existem duas forças de reação nos apoios e uma força distribuída. Então, consegui escrever escreva a equação, né? A equação da função carregamento. Então, aqui não tem essa multiplicação, porque é uma equação apenas, né? Deixa eu só consertar isso aqui. A função carregamento. Perfeito. Depois, então, a gente vai achar a equação que representa a força cortante. Para isso, nós precisamos integrar Q
para obter a função da força cortante. A gente sabe que se a gente tem um diagrama de carregamento da viga, quando a gente integra esse carregamento, a gente acha a força cortante. Nada mais é do que uma área sobre o gráfico Q, né? Então, a área sobre o gráfico do carregamento nos traz a força cortante. Então, aqui está o Q, eu só copiei lá dos valores do que a gente acabou de fazer, né? Essa equação, eu passei ela para cá. Então, nós vamos integrar essa função. E aí é que entra, né, os valores aqui das integrais. Então, eu tenho x menos o zero, que é elevado a menos 1. Então, o resultado dessa integral é x menos a elevado a zero. Então, o R1 está aqui, que é a minha constante, x menos a elevado a zero. A integral de x menos a elevado a zero, por sua vez, é x menos a elevado a 1. Então, menos w, x menos a elevado a 1. E a integral de x menos L elevado a menos 1, a gente volta aqui, vai ser R2, x menos L elevado a zero. Então, está aqui a função que define a força cortante. Mesma coisa vamos fazer em relação ao momento fletor. Nós vamos, então, integrar a função da força cortante para obter o momento fletor. Então, está aqui a equação da nossa força cortante. Quando integramos isso, nós achamos o momento fletor. Novamente, né? X menos zero elevado a zero entra nessa função de singularidade, logo a integral vai ser x menos a elevado a 1. X menos a elevado a 1. X menos a elevado a 1, a integral é x menos a elevado a 2 sobre 2, está aqui, né? Mesma coisa em relação a esse x menos a elevado a 1. E aí a gente teria aqui os nossos constantes, né? Mais uma observação, em geral, essas constantes C1 e C2, elas serão nulas se as forças e os momentos de reação atuante na viga forem incluídos na função carregamento, como é o caso. No nosso carregamento, na nossa função carregamento, nós já incluímos o R1 e o R2. Então, no nosso caso aqui, a gente pode eliminar as variáveis C1 e C2. Bom, e aí, a partir disso, pede-se lá para calcular as reações de apoio. Então, nós temos essas duas funções, que é a da força cortante e momento fletor, que ela é válida para todo o comprimento da viga. Então, se eu colocar aqui x igual a zero, né, eu consigo, então, calcular a força cortante, desde que eu tenha os valores de R1 e desde que eu tenha os valores de R2, que é algo que eu não tenho ainda, né? E é o que a gente vai calcular agora. Então, como que é o processo para que a gente possa calcular essas reações de apoio? Observe o seguinte, a minha viga começa aqui em zero, né? Aqui está meu x, o meu zero é aqui. À medida que eu percorro a minha viga, eu chego aqui no valor L, que é o valor final da minha viga. Vocês concordam comigo que se eu andar um pouquinho mais para a direita, por isso que aqui a gente fala um pouquinho mais, um ponto infinitesimal após esse ponto R2 aqui, esse apoio, nós teremos um XL+, aqui. Significa que é um valor um pouquinho maior do que o comprimento da viga. Neste ponto, vocês concordam comigo que tanto a força cortante como o momento fletor, eles serão nulos, né? Então, nós vamos utilizar essa condição de contorno para a gente calcular tanto o momento fletor quanto a força cortante. Então, vamos observar aqui. O momento no ponto X, que vai ser um ponto um pouquinho maior do que L, que eu estou chamando de L+. Então, a gente tem aqui, vai ser em R1, o X vai ser o L+, menos R elevado a 1, menos W sobre 2, o L+, menos A elevado a 2, mais R ao quadrado. O X aqui, um pouquinho maior do que L, menos L elevado a 1 igual a zero. A gente sabe que naquele ponto o momento vai ser zero, e aí a gente substitui, ó. Comprimento L menos zero é o comprimento L mesmo, elevado a 1. Então, é o próprio comprimento L, um pouquinho maior. Aqui, a gente continua com essa relação, né? L mais menos A ao quadrado sobre 2. E aqui, esse termo aqui passa a ser zero. Por quê? Porque a gente tem um número, né, um pouquinho maior do que L, então a gente sabe que esse número é muito pequenininho e é próximo de zero. É 0,0001, por exemplo. Ele não é zero. Quando a gente eleva ele a 1, isso fica um número muito pequeno, né? Ou seja, praticamente zero. Então, se a gente substitui aqui, a gente isolar aqui o valor de R, né? E substituir
os valores, aqui esse L+, ele pode ser considerado o próprio L, porque é um número muito próximo, né? Então, o L nosso aqui é 10, esse L+, é 10,00001, por exemplo. Então, a gente pode considerá-lo como L, né? Então, se a gente substituir os valores de L, que é 10, o A é 4, e aí a gente, então, acha a resultante, né? A reação em 1,1 ali, que é de 18. Mesma coisa nós vamos fazer em relação à força cortante, também no ponto um pouquinho maior do que o L, né? Seria o 10,0001, e vamos substituir aqui com o valor de R1 que a gente já encontrou, nós vamos encontrar, então, o valor de R2. Então, substituindo, nós teremos aqui, né? L menos 0 vai ser o próprio L, elevado a 0 é 1, qualquer número elevado a 0 é 1. Menos W, L menos A elevado a 1, esse valor aqui, no entanto, né, quando a gente tem um número pequenininho, que é 0,0001 elevado a 1, isso vai ser 0. No entanto, quando a gente tem um número muito pequenininho elevado a 0, aí esse número é 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, aqui a gente não pode esquecer da variável da força, né, de apoio aqui, R2. Então, aí agora a gente já tem todos os parâmetros, temos o R1, temos o W, temos o L, tem o A, e a gente acha, então, o R2. Pronto. Achamos, então, a reação de apoio, né, usando aí as funções de singularidade. Ok? Bem, então, após, né, encontrarmos a força cortante e o momento fletor, por que eles são importantes aqui para nós? Essas forças, tanto a força cortante, ela vai nos trazer uma tensão de cisalhamento, né? E o momento fletor, ele também vai causar uma tensão normal. Então, muitas vezes a viga está submetida a essa força cortante, a esse momento fletor, e isso provoca uma tensão na viga que a gente tem que avaliar se essa tensão atuante ela é menor do que a tensão admissível, e aí se o elemento vai ou não resistir àquele carregamento, né? Bom, a tensão, então, ela vai descrever a intensidade da força sobre um plano específico, que é a área. Então, basicamente, a tensão normal devido à força normal ou a tensão de cisalhamento devido à força de cisalhamento, se a gente considerar uma área do elemento, a gente consegue calcular a tensão normal representada pela letra sigma, basta pegarmos a força e dividirmos pela área. Ou a tensão cisalhante, basta pegarmos a força cortante e dividirmos pela área. A gente, então, calcula a tensão normal e a tensão de cisalhamento representada pela letra tal. A gente tem algumas premissas para esses casos. A gente considera que o material ele é contínuo, ou seja, não existe vazios, né? Existe uma uniformidade aí da matéria. E o material, então, é totalmente coeso. Então, eles estão conectados sem intervalos, sem trincas, sem nenhum tipo de separação. Então, a gente calcula aqui as tensões normais e tensão de cinzelamento. A tensão normal também, ela pode ser causada, então, pelo momento fletor. Então, quando uma viga está submetida a um momento fletor, precisamos calcular qual é o local de maior momento fletor da viga, qual é o valor, né, do maior momento fletor e qual é a tensão que essa viga que esse momento vai provocar na viga. Então, neste caso, nós também temos uma formulação que nos auxilia nesse cálculo, né? A tensão, então, a tensão em qualquer ponto aqui, olha, da nossa viga, ela será calculada a partir do momento fletor, que é o meu valor M aqui, o momento fletor máximo, dividido aqui pela inércia da seção em relação à linha neutra. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de linha neutra, exatamente porque a tensão nesse ponto aqui é nula, né? À medida que a gente vai afastando da linha neutra, tanto para cima aqui quanto para baixo, nós vamos aumentando a tensão. Aqui a gente tem uma tensão de compressão e aqui a gente tem uma tensão de tração, né? Aí o maior valor máximo, a gente tem uma tensão de flexão aqui máximo, vai ser nesse ponto máximo aqui extremo da nossa viga, né? Ou seja, a maior distância que a gente tem da linha neutra. Então, para eu calcular a tensão devido à flexão, nós temos que ter o momento fletor, temos que ter a geometria da viga para a gente calcular aqui a inércia, o momento de inércia, ou esse momento também pode ser dado do exercício, e sabermos exatamente onde que a gente quer calcular as tensões, né? A partir desse valor C, que pode ser variando de 0 até o valor máximo aqui em cima, né? Beleza. Então,
As tensões normais, só mostrando aqui as fibras estão sendo comprimidas, aqui as fibras estão sendo tracionadas, e nessa linha neutra aqui não acontece nada, né? O elemento não tem nenhuma modificação nesta linha neutra. Então, a tensão normal atuante máxima, também denominada tensão de flexão, é determinada em relação à fibra mais distante da seção transversal em relação à linha neutra, conforme a gente já viu, né? E o momento de inércia, a gente tem que ter atenção ao perfil da viga, uma vez que esse momento de inércia modifica-se de acordo com o perfil. Então, se a viga, por exemplo, ela é quadrada, o momento de inércia calcula-se como H elevado a 4 sobre 12. Lembrando que a unidade, né, de momento de inércia é metro elevado a 4. E quando a gente tem um retângulo, é BH3 sobre 12. Lembrando que o B é a base e o H aqui a altura da viga. Bem, então vamos a um exemplo. A viga simplesmente apoiada tem a área da seção transversal mostrada abaixo, essa área aqui. Determinar a tensão de flexão máxima absoluta na viga e desenhar a distribuição de tensão na seção transversal. Então, nós precisamos aqui calcular a tensão de flexão máxima nessa viga. Para a gente calcular essa tensão, né, a tensão ela é calculada a partir dessa fórmula, que é o momento fletor. A gente ainda não tem, um carregamento distribuído, não tem ainda o momento fletor. A gente vai ter que calcular o momento fletor. Depois nós vamos entender, aqui já está a linha neutra, que esse NA aqui é a linha neutra. Então, a gente entende que esse Y aqui, ele deve ser o máximo, para que a gente tenha um carregamento, uma tensão máxima. Então, vai ser o 150 mais esses 20 milímetros aqui. Então, ele está distanciado 170 milímetros da linha neutra. E o I aqui foi dado, que é o momento de inércia no caso dessa viga aqui, né? Então, primeira etapa aqui, nós precisamos calcular o momento fletor. Para a gente calcular o momento fletor, a gente tem várias formas de fazer. Eu vou utilizar usando, então, as funções de singularidade que a gente viu anteriormente. Neste caso aqui, nós temos um carregamento distribuído, né, que exatamente o W, x menos A elevado a zero, e temos também as duas reações de apoio, que é o R1 e o R2. Lembrando que o R1 aqui, ó, o A aqui é zero, e o R2, no caso, o A é igual a L, né? Para a gente encontrar, então, o momento fletor, nós precisamos pegar essa função de carregamento e integrar. Então, vamos integrar essa função, obedecendo aqui, ó, as relações, né, já mostradas anteriormente. Então, x menos 0 elevado a menos 1 vai ficar, então, elevado a menos 1 esse aqui, ó, x menos a elevado a zero. Tá aqui, ó, x menos a elevado a zero. X menos A elevado a zero, que é esse aqui, vai ficar x menos A elevado a 1. Tá aqui, ó, x menos A elevado a 1. E esse caso aqui também é igual a esse, então vai ficar x menos L elevado a zero, né? Bom, para a gente, então, nós termos o momento fletor, nós precisamos pegar a função da força cortante e integrar. Então, a gente tem também a mesma coisa. Elevado a zero vai ficar x menos A elevado a 1. X menos A elevado a 1, que esse caso aqui vai ficar x menos A elevado a 2 sobre 2, e o x menos L elevado a zero vai ficar elevado a 1. Perfeito. Então, a gente está tentando achar aqui o nosso momento fletor máximo. Para isso, então, a gente precisa calcular as reações de apoio. Lembra do exercício anterior, nós vamos considerar um ponto infinitesimal um pouquinho maior do que o valor completo da viga, de 6 metros, então vai ficar 6,00001, né? E a gente faz com condição de contorno, onde a força cortante e o momento fletor serão iguais a zero nesse ponto. Então, substituindo aqui, olha, para o momento, a gente tem R1, aqui o x vai ser o nosso L um pouquinho maior do que L, né? Menos o 0 elevado a 1. A gente tem o W sobre 2, L um pouquinho maior, menos A elevado a 2, mais R2, L um pouquinho maior, menos L elevado a 1. Então, mesma coisa, o L menos 0 vai dar L, elevado a 1 vai dar L. Aqui a gente não consegue fazer nada, e esse caso aqui é igual a zero, igual a gente viu anteriormente, que é um número muito pequenininho elevado a 1, né? Aí vai ficar um número muito pequeno. Então, a gente pode ignorar. Então, substituindo os valores, o W aqui é 5, né? Aqui o L vai ser 6, menos o A é 0, porque a função ela
começa, a função distribuída começa exatamente no zero da minha viga, né? E a gente, então, acha o nosso R1 igual a 15. E a força cortante, vamos fazer a mesma coisa. Vamos substituir o X por L+, e vamos aqui substituir os valores, e a gente encontra o R2, né? Ou seja, aqui a gente tem uma reação de 15 e uma reação de 15 nos dois apoios. Após acharmos isso, nós precisamos, então, achar o momento fletor máximo. O momento fletor máximo, nós temos aqui a nossa... quando a gente tem o nosso momento fletor máximo, é onde nós temos a nossa força cortante zero. Né? Quando a força cortante ela é zero, ela é nula, nós temos o máximo momento fletor. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa, então, pegarmos a função da força cortante, né, que é essa função aqui da nossa força cortante, essa primeira função, e vamos igualar isso a zero. Né? Então, substituindo os valores que nós temos, né, no caso aqui o R1, que a gente calculou foi igual a 15, aqui elevado a zero vai dar 1. Né? Aqui o W, que é 5, né? X menos A, o X é o que a gente está buscando, ou seja, qual o valor aqui da minha viga no qual a minha força cortante é igual a zero. Né? E aqui, no caso, a gente... Então, o C1 a gente ignora, né? Porque a gente está considerando no nosso carregamento as reações de apoio. Então, a gente fazendo esse cálculo aqui, nós achamos, então, o X igual a 3. Perfeito? Com o X igual a 3, nós jogamos, então, na função do momento fletor, igualamos, nesse caso, nosso X, né? Aqui é o nosso X, a gente sabe que no X igual a 3, a força cortante é zero, então nós sabemos também que no X igual a 3, o momento fletor ele será máximo. Então, a gente vai substituir, no lugar do X, nós colocamos 3, e os valores que nós já calculamos. E aí, a gente, então, acha o nosso momento fletor máximo, que neste caso é de 22,5 kN por metro, vezes metro, tá? Bem, então, isso aí agora, a última etapa é a gente substituir esses valores na nossa fórmula de tensão normal. O momento fletor nós já temos. Como a gente quer o momento fletor máximo, o nosso Y vai ser os 170 milímetros, ou seja, quanto mais distante, né, da linha neutra, e o I foi dado no exercício. Então, nesse caso, se a gente fosse desenhar, né, a nossa viga, a gente tem aqui um momento fletor de 22,5 kN vezes metro. Aqui na linha neutra é zero a tensão. À medida que a gente vai subindo, a gente vai aumentando a tensão de acordo com essa fórmula, até chegarmos na tensão máxima aqui, olha, de 12,7 MPa. Aí resta saber se essa estrutura ela aguentaria esse carregamento. Para isso, basta saber qual que é a tensão admissível do material. Não é o caso aqui, não foi dado isso, né? Então, a gente só calcula a tensão máxima. Bom, e por fim, a gente também tem uma outra tensão, que é a tensão de cisalhamento provocada pela torção. E da mesma forma da flexão, a gente também tem uma expressão que a gente calcula essa tensão de cisalhamento a partir do valor do torque, né, a partir do momento fletor, vezes esse C dividido pelo momento polar, que depende aí do material. O momento polar, geralmente aqui, ó, como é uma torção, a gente tem, então, um elemento de... a seção, né, do elemento é uma circunferência. Ela pode ser maciça, então calcula-se o momento polar como meio de π, C elevado a 4, sendo que o C é o raio. Ou caso a seção ela tenha furo, então a gente tem aqui um raio C1 aqui e um raio total C2. Então a gente calcula o momento de inércia utilizando essa formulação aqui, tá? O T, no caso, é o torque, é o momento torsor que a gente tem que calcular, se não tivermos o valor. E o ρ é exatamente o valor onde a gente quer calcular, né? Então, se a gente quer calcular a tensão nesse ponto aqui, ó, esse ρ seria substituído por esse C aqui, C1. E a tensão máxima é sempre na extremidade, né? No caso aqui, é no ponto C aqui, ó. Por isso que está aqui máximo, né? Aqui o ponto C. À medida que a gente vai aproximando do zero,
essa tensão aqui vai também ficando zero, tá certo? Então, um exemplo, a gente tem aqui um tubo mostrado na figura com diâmetro interno de 80 milímetros e diâmetro externo de 100 milímetros. Então, é esse caso aqui, nós temos um furo, né, de 80 e aqui de 100. Então, na hora da gente calcular o momento polar, a gente tem que considerar esse C2 menos o C1. E, supondo que sua extremidade seja apertada contra o apoio em A por meio de um torquímetro em B, determinar a tensão de cisalhamento desenvolvida no material nas paredes interna e externa ao longo da parte central do tubo, quando são aplicadas forças de 80 newtons, né, no torquímetro. Então, o que eu quero saber é qual é essa força mínima, qual é essa tensão mínima de cisalhamento e qual é essa tensão máxima aqui dentro do tubo aqui do meu tubo, né? Aqui está uma seção C qualquer aqui. Então, para isso, eu preciso ter o meu T, o meu torque, preciso calcular o meu momento polar e tem que o C mínimo, né, a tensão mínima, vai ser em C1, ou seja, vai ser em 80 milímetros, né? E a tensão máxima será em 100 milímetros. Então, a primeira coisa é calcular esse torque. Aqui a gente tem duas forças, a gente vai calcular nesse ponto aqui, então vai ser 80 vezes 200 e 80 vezes 300, né? Os dois no mesmo sentido, uma vez que eles estão provocando, né, um momento no mesmo sentido aqui, tá? Então, calculamos aqui 40 mil newtons vezes milímetro. Cuidado com a unidade, aqui também a gente está trabalhando em milímetros, né? A gente tem aqui o momento de inércia polar, calculamos ele, e aí basta substituirmos, né? Aqui, dessa forma aqui, sim, uma coisa importante, né, gente? Porque o diâmetro é de 100, o diâmetro é de 80. Então, o máximo que a gente calcula é o raio, né? Então, atenção, aqui eu coloco 40, que é o mínimo, e o máximo a gente vai colocar 50, tá? Porque essa aqui é a distância do centro, né? E o dado no problema não foi o raio, sim o diâmetro, tá bom? Mesma coisa aqui na hora da gente calcular o momento de inércia. Então é isso, gente. O objetivo da nossa aula de hoje era esse. A gente falou um pouquinho aí sobre os conceitos básicos relacionados a projetos de máquina, na nossa disciplina, né? Entendemos aí o equilíbrio estático, o diagrama de corpo livre, como calcular, né, as tensões associadas tanto ao carregamento básico, que é a força normal e a força cortante, quanto ao momento fletor e torsor, né? Então, próxima aula a gente vai dando continuidade, estou à disposição de vocês, não tira dúvidas, né? Caso vocês façam as atividades e encontrem algum problema, gentileza não deixar acumular, né? E qualquer dúvida, estou aí à disposição. Um abraço a todos.